Muito bem, Fiel. E o Coringão que empatou ontem na nossa casa, na Neoquímica Arena, com o time do Fortaleza, com um time ali totalmente reserva, com exceção ali de alguns jogadores que começaram jogando, como Hugo Souza, André Ramalho, e ali no segundo tempo, o Dorival, ele fez algumas alterações e colocou ali Carrijo, Garro, Yuri, Mateuzinho e o Memphis. E o time deu uma melhorada e conseguiu ali o empate com o gol do Carrilho no finalzinho, nos acréscimos, faltando ali 3 minutos para acabar o jogo, e o Corinthians conseguiu esse empate aí na Neoquímica Arena. Um resultado ruim, mas o foco agora é quarta-feira. Tanto é que o corte que eu separei aqui do programa do Neto é falando do clássico de quarta-feira, jogo decisivo pela Copa do Brasil, Corinthians versus Porco, lá na Arena Netflix Sandy Júnior. Então fica comigo até o final do vídeo, para você ficar aí por dentro das últimas notícias do Coringão. Mas antes, já deixa aí o seu like para ajudar no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e deixa aí também o seu palpite, quanto você acha que vai ser o jogo dessa quarta-feira. Agora sim, vamos lá para o vídeo. Dá para entender. Isso eu não tive informação de ninguém. Isso eu pensei daquilo que o Garro tá jogando, que não tá jogando nada. E também pensei do campo sintético e do joelho dele. E também o Garro já deu uma letrinha já, né? Então, e a terceira opção, Veloso, Souza e Godoy, é o seguinte: eu preciso empatar o jogo. E eu tendo quatro homens do meio campo, com Memphis Depay e o Roberto, talvez eu segure o Garro. Isso é o que eu penso. O que você pensa? Isso pode acontecer ou não? Veloso, Souza e também Oscar Godoy. Eu acho que poderia acontecer sim, porque a gente percebe que o Garro não está naquele melhor momento dele, nem físico, né? Então, no momento que o Corinthians tem a vantagem, é aí que eu pensei que para o jogo de ida o Abel ia ter uma novidade, ia ter uma surpresa que não aconteceu, né? Mas ele fez isso também no Mundial, esse treinador aí, né? No Mundial ele trocou muito o time também. Eu também achei que alguns... Lembra que a gente falava aqui? Ah, o Maurício estava voando no Mundial. Ele começava no segundo ia só. Lembra que a gente falou aqui, pô, o Abel tava... O Alan estava bem no Mundial. Ele tirou. Então, assim... Sei. Mas aí é ele, tá tudo certo. Agora, eu acho que o Dorival pode sim, tem a vantagem. O jogo começa 1-0 pro Corinthians, né? O empate é do Corinthians. Eu acho que se ele botar uma equipe com mais gente no meio de campo de marcação, vai dificultar ainda mais, que é o que o Corinthians quer, o que o Godoy falou. Deixar amarrar o jogo, deixar que o jogo vá correndo sem se expor muito, sem dar muita oportunidade para o adversário. Isso é função do treinador, criar dificuldade para o adversário e colocar mais um volume. E é uma coisa, Souza, que muitas vezes ele é criticado, o treinador, esse sujeito, ele é criticado e ele não gosta de crítica. Porque ele não tem o plano B. Sabe qual é o plano B do Palmeiras? Porque o Palmeiras é um time forte na bola aérea, é um time forte na bola marcação, é um time forte fisicamente, mas sempre que precisa ter algo mais dele, ele não tem. Ele não consegue desenvolver isso taticamente nem tecnicamente. E aí ele fica bravo, esse sujeito aí. E aí, meu querido Souza? Nenhum treinador até agora conseguiu manter o nível há 4 anos seguido, entendeu? Toda reformulação, ela deixa um desgaste. Esse time do Palmeiras que estava sendo montado aí, está sendo montado mais para ganhar algumas coisas mais para frente. Claro, ele é teimoso, às vezes ele é teimoso, ele não gosta, ele quer que a gente fale com o atleta dele como ele acha que tem que falar, às vezes critica muito, não gosta quando fala mal, porque a gente sempre sabe demais. Mas a gente está aqui para dar a nossa opinião. Eu acho que o Flaco Lopes merece ser titular no lugar do Vitor Roque. Porque o cara é artilheiro do campeonato, artilheiro do time no ano. Como é que você não vai usar isso? Agora, que vai ser um jogão, vai enfrentar do outro lado. Eu não acredito que o Dorival vai tirar o Garro, pelo simples fato de ter poupado o Garro e pelo simples fato de ter, com esses 3 jogadores jogando, o Corinthians perde pouco. Então ele não vai ter essa insanidade de tirar o Garro no momento como esse. Eu vi a entrevista do Garro, o Garro falou que não gosta de jogar, mas como é uma decisão... Se não gosta de jogar, não joga, irmão. Mas ele falou que como é uma decisão... Mas o cara, não, tudo bem, Souza, mas o cara que fala que não gosta de jogar, você é o treinador. Ó, eu tô lá em casa, eu tô meu jogo, mas o cara não gosta de jogar. Porque sintético, desculpa, quantos campos nós jogamos, ou quantos campos você foi dirigir, ou quantos vezes. Era ruim mesmo. Era ruim mesmo, era buraco, irmão. Meu irmão, tinha que tocar a bola, você tinha que dominar a bola já com o pico do buraco. Sabe, se o cara que ganha a grana que ele ganha, que 19 jogos fez 1 gol, e 11 jogos consecutivos não fez nenhum. Pô, e não é cobrado por isso, e aí fala que talvez não queira, porque não gosta. Ah, dá uma olhada nos números dele. Ele tá bem? Vamos lá. Você, torcedor corintiano, você que é da imprensa, você que é comentarista. Ai, se fosse eu no Corinthians, 19 jogos, 1 gol. Eu já tinha perdido a posição.
Dá uma olhada, 2 assistências, não marca desde março, semifinal do Paulistão contra o Santos, 11 jogos. Vamos aqui, jogador que decide igual esse. Não é uma crítica, aí é crítica, meu irmão. Se não tá acostumado com crítica, não assiste o programa e nem a família. Ou ninguém, tá tudo certo. Mas isso aqui é uma vergonha. Isso aqui para um jogador que joga com 3 volantes. Ranieri, Carrilho e José Martínez. E eu sou meia. E eu só tenho que fazer o seguinte, os 2 homens da frente jogar. Um joga ali, o outro joga aqui. E eu não chuto um gol, uma bola no gol. Uma bola no gol. 19 jogos. Isso é muito pouco. E aí vem a minha visão em relação ao sintético e ele dá entrevista. Godoy. Cobrando ele, é uma cobrança que faz jus ao potencial que ele tem, a qualidade individual que ele tem, a habilidade que ele tem, a técnica que ele tem, os fundamentos que ele tem. Que é bom de bola, né? Muito bom de bola. Muito bom de bola. Finaliza muito bem, coloca a bola onde quer. É um jogador privilegiado. Portanto, a cobrança é à altura do potencial que ele tem. Então, tem condições de fornecer mais, sim. Principalmente nessa composição de equipe, quando ele tem a proteção que é dada a ele, que é justamente para jogar e fazer jogar os atacantes. Porém, também tem um detalhe. Qual Quando ele seria? faz assistência, os caras erram o gol, né? Mas ele tá até pouco de assistência. E Tá ruim. aí vem, Veloso, daquilo que você falou, sabiamente, em relação ao meio-campo do Palmeiras. Né? Se eu coloco mais um jogador para fortalecer o meio-campo, que é o Breno Bidon, que entrou muito bem no jogo contra o Palmeiras, fazendo a ala direita, marcando, chegando no pau. Foi muito bem o Breno Bidon e o Charles também. E aí, o Palmeiras tem que se preocupar com isso. Nesse sentido tático, o que você pensa? O Dorival Júnior ele pode criar mais essa dificuldade mesmo, né? Hoje ele não precisa mais resolver a partida, buscar uma vantagem que ele já tem. Claro que se você ficar defendendo uma vantagem dos 90 minutos é ruim. Mas eu acho que a grande diferença também entre esses 2 times é a condição física. O Garro, por exemplo, a gente sabe que não aguenta os 90 minutos. O Yuri, a gente sabe que não aguenta os 90 minutos, embora tenha ficado em campo. O Memphis também, são todos jogadores que estão voltando. Então a parte física é um fator determinante para um jogo como esse. Então tudo isso que o treinador tem que pesar nesse momento e acho até que ele pode sim criar uma expectativa em relação criar a uma isso. mudança nesse meio-campo de jogadores de mais marcação para dificultar ainda mais a questão do Palmeiras desenvolver os jogos ali, começando ali de trás. Você já não acha isso? Você falou que é uma insanidade. Porque, Souza, eu tô te dizendo até no aspecto tático. Né? Você tirar o Garro, que é um cara que numa bola mete, que é um cara que já fez 2 gols em relação ao Palmeiras, que é muito bom de bola, mas os números dele são muito ruins. São muito ruins. Mas muito ruins mesmo. Essa é a realidade. E que merece crítica. Merece crítica, né? E a gente está criticando uma crítica construtiva. Mas assim, a gente quando tem um jogador diferente, ele só precisou de uma bola. O cara estava na frente, ele pediu pro Yuri sair, meteu a bola no Mateuzinho, o Mateuzinho cruzou. Eu acredito que o Dorival, ele torceu tanto por Pensa nisso também. por esse momento de ter os 3 jogadores, os principais jogadores juntos, que eu acho que ele não vai mexer. Ele pode mexer no segundo tempo, tirar, reforçar. O Carrillo também é um jogador que tem auxiliado muito, não tem conseguido terminar 90 minutos. Tudo bem, mas se você pensar em termos de time também, dos 11, o Corinthians está muito mais pronto com os 11 do que o Palmeiras, cara. É um time... Dos 11, meio campo. o Corinthians está muito mais pronto, muito mais centrado do que os 11 do Palmeiras, irmão. É o meio campo daquilo de que o Palmeiras marcação. vem O Palmeiras fazendo. não tem um grande destaque, né? Hoje a gente vai destacar aqui o Maurício. E a modificação toda que faz o treinador. Você não sabe quem é quem, você não desenvolve, o melhor jogador não joga, o Rafael Veiga não joga, o Estevam saiu, não tem outro jogador, o Paulinho saiu, olha, o Richard Rios saiu. Olha como é que se encontra a equipe do Palmeiras numa situação como essa. Tem condições de vencer? Tem. Tem condições de passar? Tem. Tem condições de ser campeão? Tem. O Palmeiras tem. Tem. Mas vai enfrentar o Corinthians, irmão. Qual a ideia do Memphis Depay, que fez o primeiro gol, Veloso, né? E Clássico. também no Clássico, e vai jogar contra o Palmeiras, um jogo muito importante. E o Palmeiras também, que tem o Vitor Roque, que tem o Flaco Lopes, que tem o Rafael Veiga, Isso. que tem o Maurício, que tem o Sousa. Emiliano, que tem o Sousa, que tem o sujeito que é o treinador aí. Qual a ideia de um confronto como esse? Visita, mas não incomoda. Palmeiras não marca em Itaquera desde fevereiro de 2023. Olha só como... E você falou várias vezes aqui. O que você fala do ataque do Palmeiras?
Que é um time que tem dificuldade para fazer? Ele tá com dificuldade. Não né? tá? Com dificuldade. Mas esse por ano, quê, principalmente Veloso? pelas mudanças, né? O Palmeiras realmente botou... O Vitor Roque chegou esse ano durante o Paulista aí, não deslanchou ainda, só tem 4 gols, é muito pouco para um atacante. Muito pouco para um atacante. O Flaco aqui é o atacante que tem feito mais gols. Não é titular, é reserva, tem 12 gols. E aí o Facundo agora começou a jogar melhor do lado direito, o Sousa chegando agora, então é um time em transformação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse sentido, é óbvio que o jogo é lá, Godoy, Souza e você que está ligado aí. É uma visão que o treinador tem que entender. Isso aconteceu na Neoquímica Arena. Mas isso reflete lá, quarta-feira, ou não, de não tomar gols? É uma visão tática que o Corinthians marca muito bem quando enfrenta o Palmeiras jogando como mandante. Como visitante, eu não sei os números, o Ricardinho vai me ajudar. Isso é muito bom, Veloso, Souza e Godoy? No Brasileiro... Lógico que é ótimo, mas... No Brasileiro agora lá no Allianz foi 2... Aliás, não, acho que foi Barueri. Barueri foi 2-0. Mas o Barueri não vale, Veloso. Não, o jogo é no Allianz, né? O Allianz é diferente. Eu acho que vale, velho. Não, é diferente. O Allianz e Barueri tá diferente. Até o Abel tá reclamando até do campo do Allianz Parque. Então, eu acho que um dos problemas também, e o Abel falou sobre isso no Mundial, é que o Palmeiras, sempre que vai ao mercado, traz garoto. É tudo menino de 20 anos, 22 anos, 21 anos. E é difícil o cara chegar e começar a jogar. Você vê o Sousa, chegou agora, o Abel tem colocado ele como titular, não é aquele cara que chega pronto para jogar. Gastou 300 milhões em 2 jogadores, velho. Pô, gastou 500 milhões, mais de 2 bilhões em 5 jogadores, velho. Me fala o cara que tá resolvendo desses 5 chegaram. Contratou um jogador... Só o Paulinho era o cara. Mas contratou um cara que vai ter que fazer cirurgia de novo. Exato. Contratou o Vitor Roque, até agora ainda não é o cara, mas... É sobre isso que eu estou falando. Essa filosofia é legal de você valorizar para vender, mas se não chega um cara experiente também para botar essa bola embaixo do braço, para falar com a molecada, para organizar, é difícil. Só tem garotos no time do Palmeiras, só molecada. Então, num momento como esse, que tem que fazer gol, no momento de pressão, a gente sabe que a molecada oscila muito. Isso aqui, qual a importância para o jogo de quarta-feira? É importante. Eu tenho falado que contra o Corinthians, o Palmeiras não tem jogado tão bem. Essa é a realidade. E o Palmeiras precisa fazer, esse ano ainda, não fez, um jogo que vai encher os olhos do seu torcedor. O Palmeiras, esse ano, é um time que marca poucos gols e perdeu seu principal jogador, né? Que já tá no Chelsea. Dois principais jogadores. Então, o Estevão e o Richard Rios. Agora, que o Abel... Isso que tem que ser falado. E o Paulinho também, é verdade, Veloso. Isso que tem que ser falado. O Abel tem peças fundamentais e bastante peça para fazer esse time ser um time mais agressivo no ataque. E por que ele não faz? Porque ele é teimoso. Eu acho que para mim ele é teimoso. Ele é teimoso. A gente fala uma coisa aqui, ele acho que a gente quer pautar o trabalho dele e acaba não mexendo. Porque você tem um cara que é artilheiro do time no ano, você não bota pro cara para jogar? O cara foi artilheiro do time no ano passado também, com 22 gols. Você não bota o cara para jogar? E outra coisa, viu, o treinador do Palmeiras, se você colocar ele para jogar e ganhar um jogo, não é nós que estamos certo, você que tá errado. Não é verdade? Na visão nossa. E aí cada um que pense no futebol do jeito que você quiser. Pode falar, Godoy, em relação a isso e aquilo que você está pensando. Ele é teimoso pra caramba e o Veloso sabe mais do que a gente em relação a isso daí, que uma Libertadores ele perdeu ou deixou de ganhar. Ou ele não botou o Hendrick. Por teimar e não colocar quem todo mundo achava que deveria colocar. E ele, ou por qualquer razão... E sempre existe uma razão, mas só ele sabe, não fez. E agora é a mesma coisa. Saíram jogadores jovens também. Saiu jogador experiente. Os que entraram é que não estão correspondendo à altura daqueles que saíram. Mesmo sendo jovem, mas estando no Palmeiras já há algum tempo e trabalhando com o Abel há algum tempo. Então, o padrão de jogo que o Palmeiras tinha, ele não consegue ter novamente com esses jogadores. E aqueles que dariam a sustentação técnica ao coletivo, não estão bem individualmente. Né? Perdeu em quantidade e perdeu em qualidade. Os últimos 3 jogos do Corinthians no Allianz Parque. Ganhou 1, empatou 1 e perdeu. Então o Corinthians leva vantagem nesse sentido do que o Veloso falou, do que o Souza falou, do que o Godoy falou e do que eu estou falando. Você coloca tudo isso no liquidificador e você bate ele, todas as nossas opiniões, as nossas visões, cada um no seu detalhe, o treinador não escolhe o time certo. E ele não escala o time certo. Talvez se escalasse o time certo, as coisas seriam diferentes. Mas ele tinha muita coisa importante do Richard Rios, do Estevão, do Paulinho, que muitas vezes
tirava o foco da ruindade dele em termos de substituição e de escalar o time melhor. Porque no Mundial, o Maurício, que estava jogando muito, não jogou. E essa é a grande verdade. Mas o Palmeiras tem um time excepcional. De 3 jogos lá, ganhou 1, empatou 1 e perdeu. O Corinthians, com esse elenco, com 11 jogadores, um time que está focado e que jogou muito contra o Palmeiras na quarta-feira que vem, ele pode classificar nesse sentido que nós colocamos? Craque, pelo que o Palmeiras vem jogando, eu falei semana passada, eu não ficaria surpreso se o Corinthians passasse. Agora, a quarta que veio, quarta passada foi o primeiro jogo. Não, é que eu falei da quarta passada, entendeu? Tá. Que eu não ficaria surpreso se o Corinthians passasse desse confronto. Você falou mesmo, na terça-feira. Até pelo que o Palmeiras vem apresentando. Até há uns jogos atrás, o Palmeiras era o pior mandante, um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro. Melhorou, e a gente está falando de um time que gastou quase meio bilhão. Não, gastou mais de meio bilhão em contratações. Agora, a culpa não é minha, a culpa é dele lá, que pedia jogador, dizia que não tinha. Agora, tem que levar em consideração. Centroavante botou o zagueiro, né? Benedetti uma vez, não foi o que ele falou? Foi. E levando em consideração que esse monte de contratação que ele fez aí, que ainda não conseguiu, nenhum deles conseguiu ainda se deslanchar, o único para mim ainda é o Maurício, que quem fez a diferença nesses últimos anos no Palmeiras foi a base. Foram 2 jogadores da base. Hendrick e Estevão. Eram os principais jogadores do time. Tanto que nem estão mais aí, entendeu? Saíram. Agora, ele tem que fazer esse time jogar. Ele tem time. Ele pediu centroavante, ele tem 2. Ele pedia meia, hoje ele tem 2. 4? Pô, então tem que fazer o time jogar. A culpa não é minha. O Maurício e o Maurício e Veiga, tem 4. A torcida pode ser fundamental, você que é ídolo do Palmeiras, eu passo para você já, Godoy. A torcida, essa aí tá no Mundial. Essa torcida que estava no Mundial e que ficou em 8º no Mundial. E ele foi o maior responsável pela mediocridade do Palmeiras no Mundial, da FIFA, o treinador da equipe do Palmeiras. A torcida no Allianz Parque, ela pode ser fundamental também para um gás para esse jogo de quarta-feira. Veloso, você que é ídolo. Faz diferença, né? E ainda mais com essa história que a gente acompanha agora de torcida única, né? Então vai fazer a diferença, vai estar lotado o Allianz Parque, a diferença é mínima e o torcedor sabe que é importante incentivar, pressionar o adversário, tá o tempo todo cantando, empurrando, incentivando, e eu acho que vai fazer o papel dela. Agora, dentro de campo também as coisas precisam acontecer, né? Precisa acontecer, o Palmeiras precisa ter uma postura diferente do que foi no primeiro jogo, precisa ser mais agressivo dentro de campo, na bola, jogando. Mas precisa ter uma outra postura porque começa em desvantagem. Então, se não vai para cima, o tempo vai passando, o relógio também está contra o Palmeiras nesse jogo. Então, não pode perder tempo. Estatisticamente, mostra que não faz diferença muita, não. Tanto é que tem uma vitória, uma derrota e um empate. E nos 2 lados, não faz diferença a torcida única. E nessa situação em que uma equipe entra em campo privilegiada... Você tem razão, porque o Corinthians ganhou o Paulista jogando no primeiro jogo 2-1. O Corinthians entra em campo privilegiado pelo regulamento, a É presença da torcida pode enervar. Isso aí realmente passa os minutos, não pode esquecer que talvez não jogue o zagueiro que estava dando a baita sustentação ao sistema defensivo e pode... E o que você está falando é muita verdade, Godoy, Veloso, porque aí você fica na ansiedade de fazer o gol, a cobrança, a insatisfação. E a gente sabe como é que é o torcedor, né? E o Corinthians é um time que tem uma experiência, mas é um jogo onde tanto o Palmeiras como o Corinthians, para mim, nunca teve, mesmo quando jogador, como comentarista e apresentador, nunca teve nenhum favoritismo de ninguém, meu irmão. Corinthians e Palmeiras, existe, Veloso. É difícil, não né? é louco para nós. Antes do jogo, a gente pode até falar que o Palmeiras leva uma vantagem pequena e tal, mas chega na hora que a bola rola. Não tem. Vocês estão aí, não sabem o que é um Palmeiras e Corinthians. Vocês não sabem o que é um Palmeiras e Corinthians, né? Diga-se de passagem. Futebol no Brasil deu uma parada. Muito bem, Fiel. E antes de finalizar aqui esse vídeo, vou dar aqui uma última notícia que eu acabei de ver aqui na internet, no site da ESPN, que fala o seguinte: palavras do Fabinho Soldado. Daqui a pouco eu tenho uma chamada para falar com um possível atleta que estamos conversando. Estamos empenhados nisso. O Dorival sabe o trabalho que estamos fazendo e esperamos, o quanto antes, trazer esses reforços para atender o Dorival e o torcedor. Ele sabe das nossas dificuldades, mas está muito entusiasmado em fazer com que o Corinthians melhore, disse ele em entrevista à Record. Fabinho também foi perguntado especificamente sobre o português Ricardo Esgaio, lateral de 32 anos, que pertence ao Sporting.
e poderia ser reforço do Corinthians, segundo o jornal A Bola. São diversos nomes oferecidos. Se for falar de especulação, vou ficar o dia inteiro respondendo. Minimizou. A cada dia surge um nome. Temos um departamento competente para isso e eles sabem onde estão os atletas. Precisamos equilibrar as carências com as possibilidades para trazer. Qualquer treinador precisa de reforços. A gente sabe a importância desse momento. As competições se afunilando, equipe se reforçando e o Corinthians está olhando para esse momento. Dorival disse que entende o nosso momento, estamos em uma reconstrução grande e dentro da realidade financeira. Vamos fazer as contratações que precisamos, disse ele em outro momento. Ainda sobre Dorival, Fabinho foi contundente no apoio ao treinador, afastando qualquer dúvida sobre seu trabalho, mesmo em caso de eliminação na Copa do Brasil diante do Palmeiras. Tem um treinador que foi da seleção brasileira, minha gestão não acha que o treinador é culpado quando o sucesso não acontece. Tem todo o meu apoio e tranquilidade para desenvolver o trabalho. Bom, aqui Fabinho fala que está aí trabalhando atrás de reforços, né? Então, a gente continua aí na esperança de que realmente o Corinthians consiga trazer reforços. E também disse que em caso de eliminação, que não vai acontecer, mas ele tem todo o apoio dele ao Dorival mesmo isso aconteça. Mas repetindo, não vai acontecer porque a gente vai eliminar os porcos lá no nosso salão de festa, na Arena Netflix Sandy Júnior. Beleza? Bom, essas são as últimas novidades do Coringão. Qualquer coisa eu tô aqui de volta. Vou ficando por aqui, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o seu palpite para amanhã. Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians.